E agora nós vamos com o nosso momento olímpico, porque no último sábado o judô brasileiro conquistou mais uma medalha em Paris. Dessa vez foi na disputa mista por equipes. O time Brasil venceu o Cazaquistão, Sérvia e Itália. Está ali na tela para vocês conferirem. E nessa luta decisiva chegou a 4ª medalha dessa edição dos Jogos Olímpicos e a 28ª medalha olímpica do judô. Rafael Macedo, Beatriz Souza e o Rafa Silva marcaram pontos do Brasil na Itália. E a Itália empatou em 3-3. Coube então a Rafaela Silva na luta extra marcar o ponto decisivo que garantiu o Brasil no pódio, o placar 4-3, Sara. Muito bom, né? Na hora que saiu o sorteio lá de 57 quilos, todo mundo comemorou, né? Acho que era para ser a Rafa decidindo essa medalha para o Brasil e ela tratou a italiana como se fosse nada, né? Entrou lá no tatame, resolveu o problema e já saiu cantando, traz a medalha de bronze aí que é nossa e merecidíssimo. A equipe de judô a gente esperava um pouquinho mais em alguns momentos, mas é merecida demais essa medalha aí. Maravilha. E você, o que achou? Agora falando da nossa Rebeca Andrade, essa aí dá orgulho mesmo, né? Que conquistou mais 2 medalhas. Ela não para de fazer história, graças a Deus. A brasileira ficou em 2º lugar no salto no último sábado. E hoje, na prova de solo, ela conquistou a medalha de ouro. Dessa vez, isso ficou assim na memória de todo mundo, vai ficar, viu? A Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica da história do esporte brasileiro, ultrapassando os velejadores Robert Scheid, que inclusive foi inspiração para o nome do meu afilhado, tá? Robert, sim. Foi exatamente isso. Obrigado, que teve 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, e o Torben Grael com 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. E é verdade isso, viu? O Robert, meu afilhado, aquele que é goleiro, o nome dele é em homenagem ao Robert Scheid. Homenageando um campeão, né? Mas isso. Rebeca Andrade, que privilégio é assistir você. Que privilégio é ter você carregando a nossa bandeira, né? Levando a nossa bandeira para o mundo todo assistir. Que privilégio é te acompanhar. Provavelmente, talvez, essa tenha sido a última prova do solo da Rebeca nas Olimpíadas. Ela que já passou, gente, por 3 cirurgias no joelho. Imagina fazer esse tanto de movimento, esse tanto de pirueta, esse tanto de coisa, tendo feito já 3 cirurgias no joelho, né? Assim, de uma admiração que a gente cria pela Rebeca. Quando tá ela na televisão, todo mundo é obrigado a parar para acompanhar o show que ela faz. E hoje era para ter sido dela o ouro, porque Simone Biles, de forma estranha, né? Errou hoje, cometeu erros na trave, cometeu erros no solo. E o ouro finalmente veio para a nossa Rebeca Andrade, merecidíssima. É uma das maiores esportistas do nosso Brasil e a gente segue acompanhando com os olhos assim, encantados por ela, né? E, enfim, fazendo história, a gente já esperava muito dela para essa edição dos Jogos Olímpicos, mas que prazer que é assistir, né? Que prazer que é ver ela cravar a expectativa, a projeção que tínhamos em relação a ela. Que venham outras Rebecas, né? Eu vi um comentário do Diego Hipólito falando sobre a Rebeca. Tecnicamente, ela é superior a Simone. E ela realmente... Eu posso falar uma coisa para você, Rebeca? Eu não sei se você está assistindo. Você como diria a Hebe Camargo, você é uma gracinha. Ela é um exemplo também de superação, né? Como disse a Sara, 3 cirurgias no joelho. Fazer tudo o que faz. E a confiança, né, de quem fez 3 no joelho. A cabeça dela, 100%. E ela fala, né, que ela começou a fazer essa psicologia, né, esse tratamento psicológico, e como que isso auxilia muito ela naquele momento tão decisivo. Porque em outras entrevistas ela já narrou que quando ela está aí, ela pensa, eu vou dar o meu melhor. Sim, e o que verdade. vier é consequência. E isso não é de um dia para o outro que você cria esse pensamento. É através da psicologia que você pensa, eu vou dar o meu melhor e não vai ficar se cobrando, né? Eu tenho que dar o meu melhor, porque senão vai acontecer isso, aquilo ou aquilo outro. Mas sim ela pensar, eu vou dar o meu melhor e o resultado vai vir, né? Como consequência. E ela é um exemplo. Na verdade, toda a equipe da ginástica artística do Brasil, nessas Olimpíadas de Paris, deram um show. E são, com certeza, um exemplo, uma motivação para outras meninas que virão, inclusive a Júlia, né? Que disputou hoje também. Infelizmente,
não ficou numa boa posição na trave, né? Mas é uma menina de apenas 18 anos. Tem um futuro brilhante pela frente. Tem como referência a Rebeca, a Jade, a Lohane, né? Também tem como exemplo a Flávia. Então, assim, é importante esse grupo ser essa referência para outras meninas que certamente virão, como um dia a Daiane dos Santos foi exemplo para elas, né? Verdade, inspiradora mesmo. E agora Rebeca, Ailton, desculpa, estava lá. Ela conseguiu essas medalhas para o Brasil com tudo isso que a Sara falou, a cabeça boa, porque ela estava com os pés fincados no chão, com a cabeça voando alegre à procura das incríveis alturas onde reside a criatividade. Ela conseguiu o sonho que todo mundo achava impossível e para ela foi possível. Agora para falar do futebol feminino do Brasil nas Olimpíadas, que se classificou, eu avisei, depois de vencer a França por 1-0 e agora enfrenta a Espanha pela semifinal. Nessa terça-feira, Sarinha, deu Brasil mais uma vez. O Ailton, ainda bem que quando a gente diz assim, posso até queimar minha língua, não é de forma literal, né? Porque senão eu nem estaria aqui hoje. Mas graças a Deus, a seleção feminina queimou a minha língua nessa daí. Lorena, muito obrigada por ter pego aquele pênalti ainda no primeiro tempo. Porque a Lorena, gente, ela tem sido... tão decisiva para essa seleção brasileira, eu acho que é a única que não tem nenhuma crítica em relação a ela. Eu não tenho nenhuma crítica em relação a Lorena, fez muita falta na última Copa do Mundo, se lesionou, né, um pouco antes da Copa do Mundo, não pôde ir, mas agora está 100% aí nas Olimpíadas e sendo extremamente decisiva. E aí o Brasil teve uma bola que a Gabi Portillo não deixou escapar, né? Fez muito bem na jogada, deixou as duas defensoras para trás e aí cara a cara com a goleira francesa mandou a bola para o fundo do gol. Depois o Brasil fez o que precisava, catimbou. Tem vezes que tem que ser isso aí mesmo, gente. Contra o Japão no catimbou, tomou a virada 2-1, catimbou. A árbitra ainda fez a canalice de dar 16 minutos de acréscimo, mais uns 3 que ela deixou o jogo rolar para ver se a França empatava, né? E aquilo ali é um absurdo. É impressionante como a arbitragem foi caseira tentando fazer a França passar, né? Ou pelo menos ir para a prorrogação, enfim. Mas aí o Brasil superou tudo isso, superou a lesão da Antônia, Rafaele também sentiu durante o jogo, e o Brasil foi superando vários obstáculos ainda com a bola rolando, classificação garantida. A gente pega a Espanha amanhã, Espanha que sofreu para passar contra a Colômbia, viu? Sim, verdade. Estava perdendo por 2-0, a Espanha buscou o empate, a decisão foi para os pênaltis, e as espanholas chegam aí na semifinal não tão confiantes como estavam lá na fase de grupos, onde enfrentou o Brasil. Eu vou dar uma informação e quero que o Tibus comente em cima disso. Infelizmente, a Marta ela foi suspensa pelo Comitê Disciplinar da FIFA com 2 jogos de suspensão, devido àquela expulsão na partida contra a Espanha na quarta-feira passada, naquela partida válida pela última rodada da fase de grupos. E a CBF informou que vai recorrer dessa decisão. O time jogou melhor sem a Marta? Coletivamente jogou como um time? Ou o pessoal, quando a Marta está em campo, joga só visando as definições da Marta? Sem ela, o time é mais efetivo? O Brasil joga em função da Marta quando ela está em campo. Eu acho que com punição para 2 jogos cabe um efeito suspensivo. Agora, eu sinceramente, a Marta pode jogar e decidir o jogo. Agora, o Brasil, sem ela, joga mais no futebol coletivo. Com relação a Lorena, goleiro bom pega pênalti na hora que precisa. E ela pegou na hora que precisava. Não adianta, igual a América e Paysandu lá, 2-0 para o Paysandu, o goleiro do América pega o pênalti, lá deixa entrar. Ela não, goleiro bom pega na hora que precisa. Foi lá, defendeu o pênalti, o Brasil ganhou o jogo. Isso é que é importante no futebol. Aí você dá o nível da prateleira pela qual vai ser o atleta. A Lorena é prateleira de cima na seleção, é a jogadora mais importante do Brasil nas Olimpíadas. Hoje é a goleira Lorena. Pois é. Corinthians. Exatamente, do Corinthians. E já tivemos muitas notícias boas para o time Brasil nessa segunda-feira, mas também tivemos notícias tristes. Felizmente, nós esperávamos aqui uma medalha, pelo menos um bronze. O Hugo Calderano acabou superado pelo francês Félix Lebrun e ficou com o 4º lugar. O brasileiro foi superado por 4-0 neste domingo, mas ainda assim, Hugo fez história ao conquistar a melhor colocação do Brasil nessa modalidade olímpica. E no tiro com arco, também não fomos felizes neste último fim de semana. O Marcos da Almeida e a
a Ana Luísa Caetano foram eliminados nas oitavas de final da modalidade. O Marcos perdeu para o sul-coreano Yoo Jun Kim, atual recordista olímpico e detentor de 2 medalhas de ouro nos Jogos de Paris 2024. A Ana Luísa Caetano também parou nas oitavas de final. A brasileira enfrentou a atleta da casa, a francesa Lisa Barbelin, e acabou sendo superada. Infelizmente, né, esperávamos uma melhor colocação, mas tudo bem, que a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia neste domingo e garantiu a melhor campanha na fase de grupos das Olimpíadas. E agora vai enfrentar a República Dominicana nessa terça-feira, às 8 da manhã. E se passar, vai enfrentar os Estados Unidos ou Polônia novamente, Búcio. Não, tem adversário do Brasil, não. Vôlei feminino? Que isso, Tibúcio? Tem ninguém que para essa seleção. Ninguém para essa seleção feminina. Isso. Não, para com isso. Não, a medalha de ouro, pode contar mais calma. uma aí. Não, gente, vocês vão ver, me cobrem depois. Calma. Aqui, outra coisa, escrevam. O Caboclo, que joga na seleção brasileira de basquete, que teve lá no Toronto, vai voltar para a NBA depois das Olimpíadas. E por falar em vôlei, agora vamos do vôlei de quadra para o vôlei de praia, porque tivemos 2 eliminações. Uma no masculino, com George e André, e a outra no feminino, com Carol Solberg e a Bárbara. Por outro lado, Evandro, Arthur venceram a dupla de holandeses e se garantiram nas quartas de final do vôlei de praia. Agora a dupla brasileira vai enfrentar os suecos Hamann e Helving, ainda com data a ser definida, buscando uma vaga na semifinal da competição, Sarinha. Eu fiquei um pouco chateada aí com a eliminação da Carol, né, e da Bárbara. Confesso que esperava um pouco mais de ação por parte delas. O jogo foi contra a dupla australiana, né, que é melhor posicionada, inclusive, no ranking do vôlei de praia. Só que, basicamente, a Carol estava tendo que jogar por 2. A Bárbara não estava no dia dela, estava tirando muita bola, sabe? Que ela podia ir com mais força, podia ir com mais perigo para as adversárias. Só que aí, quando ela tinha a chance de pontuar, inclusive no primeiro set, o Brasil chegou a abrir 10-7 contra as australianas, deixaram passar, perderam o primeiro set e aí no segundo a gente sentiu mais ainda, estava totalmente abalada e infelizmente não deu para as meninas. Poderia ser uma semifinal brasileira, né, no vôlei de praia feminino. Hoje tem Ana Patrícia e Duda, que são as favoritas, sim, são favoritas em relação a Carol Solberg e a Bárbara. Elas estão acima aí e vão lutar para conseguir essa vaga hoje. Mas assim, fiquei chateada aí com o George e o André também, mas estreantes nessas Olimpíadas, sim, então a gente não tinha tanta expectativa, mas esperava um pouco mais. Enquanto isso, Evandro e Arthur deram um show no vôlei de praia, viu? Deram um show, jogaram muito, os dois se complementam muito bem, né? O Arthur defende muito bem no fundo de quadra, o passe dele é muito bom, o saque dos dois nesse muito jogo bom. De domingo, o saque dos dois estava funcionando perfeitamente. Então teve ace do Evandro, teve ace do Arthur, os dois se complementando muito bem, o Evandro no bloqueio também fez uma excelente partida, ele na rede é quase imbatível e tô com esperança de medalha aí para esses dois. E ainda falando de Olimpíadas, a Beatriz Ferreira conquistou no último sábado a medalha de bronze no boxe, na categoria até 60 quilos. Ela buscava uma vaga na final em luta contra a holandesa Kelly Harrington, mas perdeu a segunda decisão dos árbitros, né? Segunda decisão deles. Aí é outra história. Com o feito, Beatriz Ferreira chega à segunda medalha olímpica na carreira. Hoje teremos mais decisões para o time do Brasil. À tarde temos semifinais de surf com Gabriel Medina e a Tatiana Weston. E nas águas do Tahiti. É bom a gente falar isso. O surf sim. Não está sendo lá, está sendo no Tahiti. E às 4 da tarde teremos vôlei em dose dupla. Teremos a dupla Ana Patrícia e Duda nas oitavas de final, que terão pela frente as japonesas Akiko e Ishii e vão em busca da vaga na semifinal, Sarinha. Temos que conquistar essa daí, né? Ana Patrícia e Duda favoritas. Muito bem até aqui, mas pés no chão, agora é mata-mata, é um jogo de cada vez, mas o Brasil é favorito nessa daí e a gente vai estar na torcida, pena que vai coincidir, é aquela coisa de mosaico, né? Tela dividida, um olho no peixe, outro no gato para acompanhar. Quem é, Ailton? Fala aí pra gente. O Lucão pode até conferir, eu acho que a Ana Patrícia é mineira de Salto da Divisa. Exatamente. Mineira de Salto da Divisa, então vou torcer para mineira, hoje vou acompanhar lá na Ana Patrícia.
E também às 4 da tarde teremos o vôlei de quadra masculino nas quartas de final. O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos em busca de uma vaga na semifinal. Estou preocupada com esse jogo, viu? Não estou muito otimista com o Brasil passando, não. Acho que passa, mas não vai ser fácil, não. Se fosse o feminino, passava. O masculino não põe inferno mais, não. E desde antes que o masculino está nos deixando assim com um pensamento negativo com relação à participação. Vai depender se o Bernardinho vai querer morrer abraçado com o Lucão e companhia, né? Lucão, Bruninho filhão, também. Filhão. Tem vezes que Bruninho tá deixando passou muito da na hora, mão. né? Não. E o Cachopa tem entrado muito bem. Vocês lembram na convocação o que nós falamos a respeito do Bruninho aqui? Vocês estão lembrados, né? É difícil. É pai, né? Pai é complicado. E a contaminação das águas? A gente não falou nada a respeito, né? Nós advertimos isso aqui, vocês lembram? Coisa lamentável, né? Lamentável. Mas a gente vai acompanhar aí, infelizmente, vamos ter brasileiro Vamos trazer ainda, informações a respeito disso amanhã, Sarinha? Pegar uma praiazinha lá é bom, senhor. É bom,